Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Ainda faltou um último ponto sobre a oração no Sermão do Monte, antes de adentrarmos nas parábolas. Então faremos hoje este último ponto que nos faltava. Falamos sobre a oração na pessoa de Cristo, Jesus como nosso exemplo de oração. Iniciamos depois falando sobre a oração no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E ali permanecemos passando pela oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso está dentro do Sermão do Monte. E hoje iremos encerrar este bloco do Sermão do Monte para iniciarmos domingo que vem a oração nas parábolas de Jesus com este último ponto. Mateus capítulo 7, versículos 7 ao versículo 12. Como já lhes disse, o Sermão do Monte é o sermão mais extenso de Jesus. Ele é um sermão que perdura por 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O nosso sermão hoje está centrado primordialmente em 3 palavras: pedir, buscar e bater. É isso que nós encontramos no versículo 7. Versículo 7 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 8 é desdobramento desse: Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então temos 3 palavras que são bases para o nosso sermão: pedir, buscar e bater. O que nós faremos hoje é um pouco diferente do que habitualmente fazemos e é recomendado que se faça quando no sermão temos palavras base para a nossa compreensão, que é procurarmos compreender no texto original o sentido desta palavra. Veja que neste sermão de Jesus, a sua palavra está centrada nestas 3 bases. Os versículos sequentes vêm do pedir, vêm do buscar e vêm do bater. Compreender, portanto, o sentido original da palavra de Jesus, porque evidentemente nós trabalhamos com uma tradução para o português, é muito importante, porque como nós veremos no sermão de hoje, o pedir
não é um simples pedir. A tradução está correta, mas não é um simples pedido. Há um sentido concreto e robusto por trás do pedir. Da mesma forma que o buscar não é uma simples procura. Há um sentido literal, robusto, atrás do simples procurar. Assim como o bater também traz consigo a sua importância. E é por isso que hoje nós faremos um sermão um pouco diferente do que habitualmente fazemos, que é um sermão centrado nas palavras gregas do texto original, que nos trarão maior compreensão do que Jesus exatamente queria dizer quando disse: pedi, buscai e batei. Amém? Então eu quero que você repita comigo. A-I-T. A palavra pedir em grego é A-I-T. Repita de novo comigo. A-I-T. E A-I-T não é um simples pedir. A-I-T significa pedir com urgência. É um pedido de urgência. Um pedido cuja intensidade ele é muito próximo de uma exigência. Ele não é uma exigência porque não se tem o direito sobre o que se pede, mas ele se assemelha em intensidade porque é urgente. E perceba que em algumas traduções a Bíblia diz pedir e depois diz o que de novo? Isso. A-I-T, A-I-T. Quando temos a repetição pedir, pedir, traz o sentido do quê? De intensidade. Pedir, pedir, no texto original A-I-T, A-I-T, é intensidade. Mas note, é uma intensidade naquilo que já significa o quê? Urgência. Então, fazendo um pleonasmo intencional, né? Uma repetição intencional, é urgência, urgentíssima. Pedir, a oração que pede, não é um simples pedido. Aquele que pede e recebe, não é uma simples oração. É aquele que o faz com intensidade de alma. É aquele que o faz com profundidade de coração. E que faz da oração a expressão da urgência da vida. Por isso Jesus escolhe uma palavra, ou o Evangelho de Mateus escolhe uma palavra que representa um pedido de urgência. Ora, a oração, portanto, não é a mera expressão de um pedido, mas é um pedido potencializado pela urgência de uma alma que clama. E isso nos leva a refletir sobre a intensidade das nossas orações. Porque quando Jesus ensina sobre oração, o que é expressado em suas palavras, pela repetição A-I-T, A-I-T, pela repetição das palavras, a expressão de Jesus é para que entendamos que a oração possui esta intensidade, porque é esta intensidade que Jesus iria orar no Getsemane. É assim que Jesus ora. Quando Jesus ora e o seu suor se transforma como gotas de sangue, é esta a intensidade da alma. É disto que Jesus está falando.
É desta intensidade do pedido que Jesus está falando. E quando vemos isto na Bíblia, precisamos refletir se há nas nossas orações esta mesma intensidade. Ou se as nossas orações se reproduzem num mero pedido. Ou no dia a dia, num formal pedido. Talvez já não seja nenhuma oração, seja apenas uma recitação de algo que reproduzimos e repetimos quase que mecanicamente todos os dias. E às vezes refletimos por isso. Ora, se a Bíblia diz, pedi e recebereis, e pensamos, por que eu peço e não recebo? A pergunta que eu faço é, será que pedimos da maneira que Jesus está descrevendo como se pede? Da urgência da alma? A intensidade do coração? A profundidade da oração daquele que o faz e que o faz com grande urgência da importância daquilo que se realiza? Ou será que o nosso pedido é o formalismo, o recitar, o reproduzir de algo que fazemos todos os dias? Quando eu encontro e vejo Jesus intensificando, vejo Jesus reproduzindo e dizendo, olha, peça com urgência, o que ele está me dizendo é, se houver esta intensidade de alma, se houver esta profundidade de coração, aí sim o versículo 8, pois todo o que assim pede, então não é todo o que pede recebe, é todo o que pede como? Assim. Não é só aquele que pede, é aquele que pede com intensidade de alma, aquele que pede com profundidade de coração. Todo aquele que assim pede, recebe. Por isso eu digo a você, por isso eu disse a você, que se torna diferente. Então não é todo aquele que pede, recebe. É todo aquele que pede, mas que pede com profundo sentimento de urgência, profundidade de alma, intensidade de coração, fazendo da oração o grande clamor de socorro. O pedir aqui é isto. Pedir com urgência é um pedido de socorro a Deus. Aquele que, portanto, faz de Deus o seu socorro e não a sua ajuda meramente, e não o seu consultor meramente, mas faz de Deus o seu socorro, faz de Deus o seu refúgio. Então Jesus está dizendo, se você assim fizer, Deus vai responder a sua oração. Amém? Deus vai responder a sua oração. Segunda palavra, ora, se a primeira palavra pedir é o pedido de socorro, a intensidade da alma, a palavra buscar, repita comigo, zitel. Zitel. Zitel significa procurar, movimentando-se de um lado para o outro. Ele traz a mesma intensidade do pedido. É procurar profundamente, intensamente, e procurar até encontrar. Zitel é procurar até encontrar. Procurar com inquietação. Procurar intensamente. Decididamente. Não parar de procurar até que aquilo que você está procurando seja encontrado. E Jesus então está dizendo, se você fizer da tua oração esta procura,
você vai encontrar aquilo que você estiver buscando. Amém? Então, quando Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, Jesus está trabalhando intensidade. Jesus está trabalhando profundidade. Profundidade que deve fazer parte das nossas orações. Por isso, orações não podem ser expressões apáticas, insensíveis, distantes. Oração tem que ter comprometimento de alma. E isso, irmão, não significa altura. Isso não significa altura do que se ora, gritando ou de pé. Intensidade de alma é comprometimento de coração, que pode ser feito em solitude. O que é solitude? Solitude é silêncio. Mas o silêncio da alma que intensamente procura a Deus. Amém? Intensamente, o silêncio daquele que procura a Deus. Estou dizendo isto para que não tenhamos uma percepção errada de que orar intensamente é orar alto. Ou você imagina que Jesus estava gritando no Getsemane? Ou você já achou que Jesus berrava no Getsemane? Se Jesus berrava, como que eles estavam dormindo? Se eles dormiam enquanto Jesus orava, se o que os distanciava era tiro de uma pedra, alguns metros, Jesus orava silenciosamente. Mas o silêncio da oração de Jesus não afastava a intensidade, a profundidade da oração. Por isso, o seu suor se transforma em gotas de sangue. Perceba então que o silêncio não afasta a intensidade, a profundidade. O que Jesus está neste sermão nos ensinando é que a oração precisa ser intensa, comprometimento da alma. Nós lemos no domingo passado, eu só vou relembrar, Efésios 6:18, diz: orando em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Súplica não é diferente de oração. E oração não é diferente de súplica. Mas por que Paulo escreveu com toda a oração e súplica? Porque ele quer descrever uma oração intensa. Uma oração profunda. Uma oração como esta forma que Jesus ensinava, como o pedir e o buscar que Jesus falava, como o pedido de urgência, como aquele que procura inquietamente até encontrar. Por isso ele disse: com toda oração e súplica. E isso precisa ser corrigido em nossa oração. Então me desculpe a boa intenção que podemos ter, mas não é a melhor oração que você faz esperando o metrô ou o trem na estação. Entende? Por mais bem intencionado que você seja. Não é assim que se ora. Não se ora sentado, trabalhando no computador ou atendendo o telefone de um cliente. E você pensar que você está orando. Jesus não orava andando pela rua. Jesus parava
E muitas vezes, como foi o nosso primeiro sermão de oração, muitas vezes ele saiu para ficar sozinho em oração. Algumas vezes fazendo orações extremamente longas, como a noite que antecedeu a escolha dos 12 apóstolos, diz que ele orou a noite inteira. Então não pense que você, que não é Jesus, resolverá a vida orando enquanto você digita alguma coisa no computador do seu trabalho. Não pensemos que nós vamos resolver a vida orando enquanto esperamos o ônibus ou o trem ou o metrô na estação. Isso não é orar. E se assim aprendemos de maneira o quê? Errada. E hoje você está tendo a oportunidade de ver que Jesus diz, olha, você vai pedir e receber, você vai buscar, procurar e encontrar, mas desde que haja intensidade e profundidade na sua oração. E não dá para ter intensidade e profundidade de maneira superficial, desta forma que eu estou descrevendo a você. Por isso precisamos repensar como temos orado. Porque volto a lhe dizer, irmão, não é só um pedir, não é só um buscar. Amém? Quando isto foi registrado e nos foi trazido, a palavra que diz é pedir com urgência. Urgência. É um clamor de socorro. É buscar intensamente, de maneira inquieta, até encontrar. É disso que Deus está falando. É nisso que Deus está se comprometendo a responder. É nesta profundidade, é nesta intensidade, e a terceira palavra não fugirá a esta verdade. Repita comigo. Crio. Crio significa bater na porta de forma que aqueles que estão dentro sejam chamados por você. É como nós chegarmos na casa de alguém e ficarmos o quê? Batendo na porta. Se você chega na casa de alguém, não tem campainha, você bate na porta. A pessoa não vem, o que você faz? Isso. E se a pessoa não vem, o que você faz? Hã? Você bate mais forte. Até que a pessoa o quê? Até que a pessoa te ouça. Isso é crio. Então não é bater e ir embora. É bater até que você seja o quê? Ouvido. É isso que Jesus está falando. É esta oração que Jesus se refere. Então não é apenas orar. Não é apenas bater. É bater e, se não for ouvido, fazer o quê? Mais forte, e mais forte, e mais forte, e mais forte, e estar disposto a não sair dali enquanto a porta não for o quê? Aberta. Amém? Enquanto a porta não for aberta. Perceba que as três palavras pedir, buscar e bater é o mesmo significado. Todos eles trazem o quê? Intensidade na ação. Pedido de urgência, procurar inquietamente, intensamente até encontrar, bater até ser ouvido. Jesus está falando a mesma coisa, três palavras, representando o que? A mesma coisa, para nos ensinar sobre a necessidade da intensidade do comprometimento da oração. O que Jesus está? É o mesmo sermão, irmão, é a mesma pregação. A gente está fazendo fragmentado, mas é o mesmo sermão.
Há poucos momentos atrás, no mesmo sermão, Jesus estava combatendo o quê? O que ele chamou de hipocrisia dos religiosos, de como eles oravam, da sua mera formalidade, os chamando do quê? De hipócritas. E Jesus está ainda falando desta forma religiosa hipócrita de orar, de recitar, de reproduzir palavras memorizadas, sem comprometimento de alma, sem intensidade de coração. Jesus está corrigindo a maneira de orar, porque ele via que se orava errado. Jesus vivia, por muitos dias passou no templo, vendo milhares de irmãos seus orando, de sacerdotes orando. E ele vê que oram errado. Não há intensidade de alma, profundidade de coração. Há uma formalidade de recitar e reproduzir. Jesus diz não. Isso não é oração. Porque a descrição mais detalhada que temos, que é a oração do Getsemane, é uma oração que tem o quê? Que tem alma, que tem emoção. É uma oração que tem o quê? Sentimento. Tem sentimento na oração de Jesus. Quando Jesus ora junto ao túmulo de Lázaro, é uma oração que tem sentimento, tem emoção. Há pouco tempo ele tinha chorado publicamente. Ele estava emocionado junto ao túmulo de Lázaro. Pensando que Jesus é Deus, pensando, portanto, que Jesus é Deus, Deus é aquele que ora e ora também com as suas emoções. Amém? Pensando que Jesus é Deus, e encontramos pelo menos duas passagens em que se descreve as emoções de Jesus enquanto ele ora. Deus é aquele que ora e o faz com as suas emoções. Se lermos o diálogo do que já era entendido por Israel, e por isto que Cantares de Salomão já estava no cânon hebreu. Por que Cantares de Salomão é um livro sagrado? Já para os judeus, já era para os judeus sagrado, e continua sagrado para os cristãos, se o livro de Cantares de Salomão fala do amor de Salomão com Sulamita. O que tem a ver uma coisa com a outra? Se o livro de Cantares é só o amor de Salomão para a Sulamita, o que ele faz no cânon sagrado dos judeus, primeiramente, e posteriormente confirmado no cânon sagrado da Igreja Cristã? Isto se faz porque desde antes de Jesus nascer, o texto de Cantares é visto como o amor de Deus para com o seu povo, e o amor do seu povo para com Deus, o que é reconhecido pela igreja, do amor de Deus para com a sua noiva e da noiva para com o seu noivo. E o livro de Cantares é o grande exemplo de que Deus é um Deus profundamente composto de sentimentos. Amém? Se você nunca leu Cantares de Salomão, recomendo que você leia. E veja o quanto Deus, portanto, é composto de emoções e de sentimentos e de amores nas suas falas para com a sua noiva.
E é por isso que Deus, na pessoa do Cristo, quando ora, não ora desprovido dessas emoções, porque se Deus é, e como de fato é, o que expressa Cantares de Salomão, Deus é profundamente composto de sentimentos, afetos, emoções, amores, e isto Deus exala por onde quer que ele passe. E a oração de Jesus, que ele nos ensina neste momento, é que tenhamos o mesmo sentimento, emoção, intensidade, profundidade, diante de um Deus que também se comunica por emoções, por sentimentos e por afetos, que também haja em nossas orações e que as nossas orações não sejam rápidas, superficiais, expressões de fala com Deus. Porque Deus, irmão, merece muito mais do que isso. Amém? Muito mais do que 2, 3 ou 4 palavras. Como se está fazendo alguma coisa. E eu quero que você se lembre disso. Desta intensidade que está reproduzido nessas 3 palavras. Então não é só pedir. É urgência. É um pedido de socorro. E ninguém pede socorro sem comprometimento. Ninguém grita por socorro sem intensidade. Não é só procurar. É procurar determinado a procurar até encontrar. Não parar de procurar enquanto não encontrar. Não é só bater. É bater até que aquele que está lá dentro ouça você chamar. E Jesus então prossegue, a partir do momento que ele constrói esta base, a partir do momento que esta base está construída, então ele está agora nos mostrando como se ora, a intensidade, a profundidade como se ora, ele fez a base da nossa oração, ele agora vai avançar no versículo 13 dizendo, pois se vós, sendo o quê? O que Deus pensa de nós, irmãos? Isso. Amém? Se você tinha curiosidade de saber o que Deus pensa de nós, Jesus estava falando com quem seguia ele ou com quem não seguia? Hã? Isso. Pior então aqueles que não? Isso. E ele estava dizendo para aqueles que o seguiam. Pois se vós, sendo o quê? Maus, né? Por isso que Efésios capítulo 2 é uma grande verdade. Estavam mortos em vossos pecados, geração de desobedientes e sob a ira de Deus. Porque Deus, quando olha os homens, Deus os vê como sendo o quê? Maus. E por isso que Jesus, olhando para os seus discípulos, diz, sendo vós maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais dará o Pai Celestial. O Evangelho de Mateus trouxe boas coisas aos que lhe pedirem, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 11 e versículo 13. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 11 e versículo 13. Porque penso que Lucas esclarece que boas coisas são essas. Se os evangelhos se complementam, e é assim que devemos ler e interpretá-los, as boas coisas de Mateus estão especificadas em Lucas, pois Lucas é mais específico em sua narrativa. E se os evangelhos
e é assim que deve ser feito, precisam ser interpretados harmonicamente de maneira em que se completam. As boas coisas de Mateus são descritas em Lucas como o quê? O que está escrito aí? Quanto mais dará o Pai Celestial o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. As boas coisas para Deus é o Espírito Santo. Amém? Porque parte-se do princípio que tendo Deus, se tem o quê? Se tem tudo. Tendo Deus, se tem tudo. Jesus, no versículo anterior de Mateus, dirá assim: quem de vós que o filho pedindo pão, lhe dará o quê? Uma pedra. O filho pedindo um peixe, lhe dará o quê? Uma serpente. Se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas, muito mais vosso Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Isso é uma pergunta que Jesus faz a eles. E faz para que eles pensem que, evidentemente, se Deus, que é bondoso, se nós que somos maus, não iremos dar pedra no lugar de pão e nem serpente no lugar de peixe, muito menos Deus deixaria de nos atender se na intensidade da alma e na profundidade do coração lhe pedíssemos o Espírito Santo. O que Jesus ensina nas palavras de Lucas e que complementam as palavras de Mateus é o que há pouco ele ensinou na oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso é: venha o quê? É seja feita o quê? Assim na terra como no céu. Amém? É isso que Jesus está falando. Os primeiros 3 pedidos, como nós já ensinamos, são pedidos para Deus, a majestade de Deus e a glória de Deus. Porque para Jesus, aquele que tem Deus tem tudo. É aquilo que o Salmo 23, séculos e séculos antes de Jesus nascer, já estava cantando a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma melhor tradução: o Eterno é o meu pastor e de nada tenho falta. Nada tenho falta, porque se eu tenho o Eterno, eu tenho o quê? Eu tenho tudo. Amém? É este o sentido concreto do Salmo 23. O Salmo 23 não é absolutamente uma vida sem necessidade, porque ele mesmo nega esse tipo de posicionamento. Ele diz: o Senhor é aquele que me conduz ao pasto verdejante, à água tranquila. Mas, ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, eu não temerei mal algum. Perceba que o próprio Salmo trabalha com as duas possibilidades. A possibilidade de uma vida abundante, de paz, mas a possibilidade da adversidade, da dificuldade, do vale de sombra e morte. Por isso, evidentemente, não é nem uma questão de tradução, é uma questão de cuidadosa leitura para observar que não se pode pregar no Salmo 23 a inexistência de necessidade, porque o próprio Salmo nega esse tipo de posicionamento, porque ele mesmo trabalhará com as duas possibilidades na vida: o pasto verdejante, água tranquila, e o vale de sombra e morte. E depois ele finaliza dizendo
que a mesa que o Senhor nos dá onde? Aonde que o Senhor arruma a sua mesa para mim? Na presença dos meus? É em meio à tempestade da vida. É em meio à turbulência da vida que Deus me abençoa. A mesa do Senhor acontece na presença dos meus inimigos. É em meio à tempestade, em meio à dificuldade, em meio à turbulência. Por isso que o Salmo 23 é inconcebível a posição de uma pregação no Salmo 23 como um Deus que tudo provê e que nada falta. Não é isso que o Salmo fala. O corpo do Salmo não fala isso. O que ele está falando é: se eu tenho Deus, nada me falta, porque Deus é o meu amparo. Seja no pasto verdejante ou na água tranquila, seja no vale de sombra ou morte, porque a sua mesa acontece na presença dos meus inimigos. Em meio à tempestade da vida, o Senhor é a bênção sobre o meu viver. E Jesus, então, vem nos reafirmar esta verdade que é a verdade de Deus. E Lucas vem descrever isso. Dizer que estas boas coisas são o Espírito Santo. Porque se tivermos o Espírito Santo e se tivermos Deus conosco, teremos tudo. Porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas perceba que, por outro lado, nos olhos, ao olhar de Deus, aquele que não tem o Espírito Santo não tem o quê? Nada! Nada! De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens, para quem serás? De que te servirás? Para Deus, portanto, aquele que o tem, tem tudo, e aquele que o tem, não tem absolutamente nada, ainda que os seus celeiros estejam cheios. Isto foi dito por Jesus de maneira literal. Um homem plantou, teve uma grande colheita, encheu os celeiros e disse a si mesmo: folga e descansa minha alma, porque terá provisão por muitos dias. Ao cair da noite ouviu-se uma voz que disse: louco, hoje pedirão a tua alma. Quer dizer, hoje você morre. De que vai adiantar o teu celeiro cheio? Hoje você morre. E de que te serve o teu celeiro cheio? Para Deus, portanto, aquele que o tem, tudo tem, aquele que não o tem, nada tem. E é por isso que Lucas vai descrever dizendo: aquele que pedir a Deus o Espírito Santo, e o pedir com intensidade de alma, e o pedir com urgência, e procurar até encontrar, e bater até que se abra, Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai ouvir o teu clamor. Deus vai abençoar a tua vida. Perceba que isto é absolutamente diferente, como nós estamos sempre falando, é absolutamente diferente do que se diz em pagar preço. Não é pagar preço. O que Deus está pedindo é sentimento, emoção, é relacionamento, irmão. É isso que Deus está apregoando.
de que tenhamos com Ele uma relação de afeto, de que tenhamos com Ele uma relação de sentimento. Deus não nos quer ver sofrendo, humilhados aos pés dele, para que isso lhe produza prazer. Ele quer que tenha emoção, sentimento, afeto, profundidade na nossa oração. É isso que Deus está dizendo. É como um noivo que se nega a relacionar-se com uma noiva que não o ama. Entendamos uma coisa, irmãos. Eu não falei até aqui, mas eu acho oportuno falar neste momento. Você acha que a sua oração muda a Deus? Você acha que a sua oração muda a Deus? Será que Deus estava dizendo, poxa, eu não tinha pensado nisso? É verdade. Que bom que você me lembrou. Não tinha percebido isso. Não tinha visto por esse ângulo. Agora que você está me dizendo, realmente eu estou pensando aqui, eu acho que você tem razão. A oração não muda Deus. E aí alguém pode perguntar, ora, se a oração não muda Deus, por que nós oramos? Porque a oração nos muda. Amém? Por isso que nós oramos. Porque somos nós que precisamos ser mudados. Porque nessa relação entre Deus e nós, quem é a parte má? Isso. Nós somos os maus. Nós somos os errados. Que não entendemos, que não compreendemos. Que fazemos as más escolhas. Nós somos. E somos nós que precisamos ser mudados pela oração. Mudados para compreender a justiça. Mudados para compreender a verdade. Mudados para poder ver a luz, porque nós somos os cegos. Nós precisamos ser mudados. Então, quando nós oramos não para que Deus mude, mas para que Deus nos mude. Para que Deus nos mude, para que Deus cure a nossa cegueira, para que compreendamos a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Mesmo sem pecado, Jesus faz esta oração para o nosso ensinamento, quando diz, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Não mude Deus por causa da minha oração. Não mude. Mas mude a mim, que ora. Você entende que é isso que Jesus está dizendo? Quando ele diz, não seja feita a minha, mas a tua, ele está dizendo, não mude. Não mude. Não mude por causa da minha oração. Mas mude a minha vida na minha oração. Porque é a sua vontade que tem que ser feita. Então muda em mim e cumpre a tua vontade em mim. É isso que Jesus te ensinou a orar, sem que você tenha percebido quando diz seja feita a tua. Você está dizendo, Deus, não mude. Não mude para nada que eu vou te pedir. Não mude. Não mude para nada que eu vou lhe dizer. Não mude. Mas muda a minha vida, Deus. Muda a minha vida sobre tudo aquilo que eu vou pedir. Seja exatamente quem o Senhor é. Da maneira que o Senhor é. Porque o Senhor é perfeito, mas muda a minha vida, muda a minha forma de ver, de compreender e de viver quando eu oro e clamo e peço pelo teu socorro. Você entende então quem é que perde quando não se ora, irmão? Quem é que perde quando não se ora? Porque parece que a gente criou a ideia de um Deus carente. Não é? Um Deus carente de você. Que se você não falar com Ele, Ele fica sozinho lá no céu.
Nunca esqueça, irmão, leia Apocalipse 5. Para quem pensar o contrário, pede para ele ler Apocalipse 5. Tem milhares e milhões de anjos inumeráveis cantando para ele. Glória a Deus. Tem serafins e querubins dia e noite cantando para ele. Anciãos tirando a sua coroa, se prostrando no chão e dizendo: digno é o Cordeiro de abrir o selo e desatar os 7 selos. Digno é. Glória a Deus. João disse que viu um número inumerável de milhões, de milhares que louvavam e glorificavam a Deus. Então, definitivamente, Deus não fica sozinho por causa da minha oração. Se eu não oro, e cada dia que eu não oro, eu perco. Eu perco. Eu me torno mais cego. Eu me torno mais surdo. Eu me torno mais manco. Se a oração, portanto, não muda Deus, porque você ora dizendo: seja feita a tua. Se você ora dizendo: seja feita a tua vontade, você está dizendo: Deus, não mude. Não mude o seu jeito. Não mude a sua forma e nem mude a sua forma de pensar. Você mesmo está pedindo isso. Se você não muda Deus, e se alguém que muda é você, quando você não ora, você vive, portanto, uma vida dentro da igreja, perdido. Entende? Perdido porque não sou eu que estou falando. Jesus diz: vocês são o quê? Isso. Vocês são maus. Vocês são maus. E se nós somos maus e não oramos, continuamos mergulhados dentro da nossa maldade. E aí vamos à igreja, cantamos, participamos do culto e continuamos o quê? Perdidos. E perdidos por quê? Porque nos falta ser mudados pela oração. Amém? Aí você percebe como a oração agora ficou diferente do que você pensava? A oração era para você como se fosse um crédito com Deus. Um depósito que você fazia. E você ia lá depositando, para Deus, em contrapartida, te dar o quê? Um favor. Aí você agora está percebendo que não é nada disso. Inclusive eu já vi pastores falando isso. Isso. Sabe de onde que vem isso, irmão? Né? Existe na Igreja Católica uma doutrina, né, chamada tesouro meritório. Isso é verdade, é uma doutrina católica chamada tesouro meritório. O tesouro meritório é a ideia que a obra dos homens, e principalmente dos santos, que extrapolam a santidade da sua vida, são armazenados num tesouro de Deus, e que podem ser acessados por nós em tempos de urgência, né? Então, nós que não temos obras tão santas, oramos a Deus e Deus tira do tesouro meritório dos santos para cobrir as nossas necessidades. Então, existe uma doutrina católica, né, chamada desse tesouro meritório, e que o pobre pastor prega sem saber, né? Que primeiro, isso não existe na Bíblia, irmão. Isso não existe. Você não vai encontrar na Bíblia nem a palavra tesouro meritório e nada parecido. Isso é uma doutrina 100% católica apostólica romana. E este sentimento transferido em qualquer pregação é uma pregação católica dentro de uma igreja evangélica.
né? Porque não há, de fato, nenhuma relação meritória ou de tesouro meritório. A oração é outra coisa. A oração é ser transformado, pedir para que Deus nos mude, nos transforme, para que recebamos, aceitemos, vivenciemos, compreendamos o que já é perfeito, que é a vontade de Deus. E quando não oramos, permanecemos o quê? Cegos, mutilados, mancos, perdidos sem compreender a vontade de Deus. E permanecemos assim porque não estamos pedindo para ser o que? Gradativamente mudados, transformados. Efésios capítulo 4, versículos 12. Lá Paulo descreve que a espiritualidade é como um estado de crescimento, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. É um crescimento. Um crescimento cuja mudança tem como parte integrante a palavra, a ação do Espírito, mas também o quê? As orações que nos transformam. As orações que nos mudam. É isso que nós precisamos orar e pedir e clamar. E, irmão, tudo isso que eu estou ensinando para vocês, irmão, não é nada novo. Amém? Quem já ouviu falar no C.S. Lewis? C.S. Lewis lá do começo do século passado. Né? Começo do século passado. Na biografia do C.S. Lewis, a esposa dele teve câncer. Uma vez perguntaram para ele: você ora sobre o câncer da sua mulher? Ele disse que sim. Então perguntaram para ele: mas você crê que a sua oração mudará a Deus? Ele disse: não. Mas eu creio que Deus, que as minhas orações podem mudar essa situação, ou podem mudar a minha vida e a vida da minha esposa. Glória a Deus. Deus não será mudado. Jamais. Mas talvez essa situação, e certamente, a minha vida e a minha vida da minha esposa será mudada pelas minhas orações. O que eu estou dizendo a vocês, então, não é nada novo. Talvez nós tivemos um ensinamento que errado, equivocado. Mas tudo que eu ensino e tudo que nós ensinamos é o que se ensina há séculos. Porque há uma única verdade na Bíblia Sagrada. Esta ideia, portanto, de que a oração não muda a Deus, não é nada novo. Isso há séculos se pensa assim e sempre se pensou. A oração não muda a Deus. Nós é que somos mudados pelo poder da oração. Até porque agora fica lógico para você. Por que a oração não muda a Deus? Se seja feita a tua vontade, esta oração é uma oração impeditiva de mudança. Você já está dizendo para que Deus não mude. E todas as vezes, então, que andamos perdidos, cegos, sem saber para onde ir ou o que está acontecendo, hoje Deus nos faz entender de maneira clara o que nos falta na vida. Isso, oração. Está perdido, irmão? Falta oração na tua vida. Você não sabe para onde ir? Falta oração na tua vida. Você está dentro da igreja, tomando ceia, e não sabe o que está acontecendo, onde vai dar? Falta oração. Você não está conseguindo entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Falta oração na tua vida. Você precisa ser mudado. Não é Deus que precisa ser mudado, é você que precisa ser mudado. Não é Deus que precisa ser iluminado sobre o que fazer, é você que precisa entender o que Ele está fazendo. Não é Ele que
está cego sem saber o que fazer. É você que não está conseguindo ver o que ele está fazendo. É você que precisa ser mudado. E é por isso que serve a oração. A oração é este pedido: me muda, Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Me muda, Deus, me muda, me muda, me muda, para que eu entenda a tua vontade. E quando eu não entenda, e mesmo que eu não entenda, as palavras de Jesus para Nicodemos, eu pelo menos compreenda para onde sopra o teu Espírito Santo. O vento vem, sopra para onde ele, assim é todo aquele guiado pelo Espírito Santo. Às vezes eu não sei onde vai, mas eu sei que o Espírito Santo está soprando nessa direção. E eu caminho na direção em que eu sinto soprar e o mover do Espírito Santo. Jamais estaremos perdidos se a oração mudar e transformar a nossa vida. Mudar e transformar a nossa vida. E precisamos disto todos os dias, constantemente, permanentemente. Precisamos ser mudados. Cada dia sem oração, cada dia que não oramos, é um dia que podemos viver cegos, sem direção. Se nós estamos nos sentindo cegos, é porque estamos distantes de uma vida de oração. Veja, portanto, e eu vou lhe dizer, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, na Nova Aliança, em que o Espírito Santo foi derramado sobre todos, em Atos 2. Em que momento algum discípulo foi à casa de algum profeta ou de alguma profetisa buscar a direção de Deus? Lê os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos. Procura lá. Lê as epístolas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Judas, de João. Vê em que momento qualquer um dos apóstolos ensinou a buscarmos um profeta para conhecermos a vontade de Deus. Se você me mostrar um caso, um ensinamento, eu concordo com você. Você só me mostra um. Amém? Vou repetir. Você me mostra um. Ah, não, irmão, mas... Irmão, não venha me contar milagre. Milagre, Padinho Santo, Padinho Ciso também faz. Já falei para vocês. O João de Deus, então, encerra o assunto. Então não conta para mim, ah não, porque a irmã fulano foi na casa. Não me conta, porque aí eu vou chamar também o João de Deus, tem um monte de gente que foi curado, né? Padre Ciso curou um monte de gente, lá tem um monte de muleta que também foi curado. Não. Na Bíblia Sagrada, quero que você me mostre um caso. Existem profetas como Ágabo? Sim. Paulo foi falar com Ágabo? Não. Ágabo veio ao encontro de Paulo. Amém? Ágabo veio ao encontro de Paulo. Há duas passagens relacionadas a Ágabo. Uma profecia destinada à igreja e uma profecia destinada a Paulo. A igreja foi procurar Ágabo? Não. Ágabo foi enviado por Deus para falar. Aí sim. O que nós estamos falando é o contrário. É gente perdida procurando no profeta orientação. É isso que eu estou dizendo. Gente perdida procura na oração mudança da vida para compreender a vontade de Deus. Amém? Porque se eu estou perdido na vida, isso é o sinal de que falta na minha vida o quê? Oração. E o caminho, portanto, é começar a ter uma vida de oração. Porque a oração muda a minha vida.
Não muda Deus, mas muda a minha vida. E muda a minha vida para quê? Para que eu entenda e viva em plena harmonia, em paz, felicidade e alegria com Deus nos meus caminhos. Amém? Eu sou mudado e transformado. A vontade de Deus se cumpre, se manifesta e é aceita por mim. E os meus conflitos e as minhas dúvidas, elas são suprimidas, porque a vontade de Deus se torna clara. A vontade de Deus se torna transparente, se torna cristalina, porque a oração transformou a minha vida, a oração que dizia: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. E eu então fico como Jesus, eu vou para a cruz, ser açoitado, chicoteado, receber a coroa da cruz, mas sem dúvida nenhuma de que Deus está comigo e que esta é a vontade de Deus para a glória de Deus. Clareza de compreensão, clareza de entendimento. Ainda que me preguem numa cruz, me açoitem e coloquem uma coroa de espinhos, não estou perdido. E já volto a corrigir você se você não ouviu essa pregação, eu já preguei. Quando Jesus diz: Pai, Deus meu, por que me desamparastes? Você vai chegar em casa e vai ler o Salmo 22. Amém? Jesus está recitando o Salmo 22. Ele não está dizendo que o Pai o desamparou. Ele está recitando o Salmo 22. Porque o Salmo 22 começa dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? O Salmo 22 vai dizer: eu fui ferido nas minhas mãos na casa dos meus amigos. O Salmo 22 vai dizer: tiraram as minhas vestes e lançaram sorte sobre elas. O Salmo 22 vai dizer: eu sou o justo, sendo condenado pelos malfeitores. O que Jesus está fazendo na cruz é dizendo: eu sou o justo do Salmo 22. Eu sou aquele que vocês estão furando as mãos, os meus irmãos que estão me ferindo, lançando sorte sobre as minhas roupas. Eu sou o justo e vocês são os condenados, os ímpios que estão me condenando por minha justiça. É isso que Jesus está fazendo. Depois você leia o Salmo 22 e você verá por que Jesus disse isso na cruz. Jesus sabe para onde está indo, e indo de cabeça erguida, porque esta é a vontade de Deus. Ainda que me preguem numa cruz, eu irei de cabeça erguida, compreendendo para onde sopra o vento do Espírito, porque a oração transformou a minha vida. Amém? Feche comigo os teus olhos neste momento. Eu quero poder orar com você. Nesta oração, eu quero que você pense, pedir com urgência, com socorro. Buscai como aquele que quer encontrar de maneira inquietante. Bata, mas bata com a intensidade daquele que precisa ser ouvido. Que haja sentimento, que haja emoção, que haja afeto, que haja amor nas nossas orações. É isto que Jesus nos ensinava. A oração que não muda Deus, mas que nos transforma. A oração que nos conduz nesta manhã a orar como Lucas nos ensinou, a orar pedindo: dá-nos o Espírito Santo. Pois aquele que tem o eterno tem tudo. Aquele que tem o eterno nada lhe falta, porque Deus está com ele para supri-lo, para sustentá-lo, seja no pasto verdejante ou no vale de sombra e morte,
Deus estará ali.